Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje nos coube comentário, questão 42 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela está na parte primeira, causas primárias, na parte primeira do Livro dos Espíritos, causas primárias, e no capítulo 3 desta parte primeira, que trata da criação. Dentro desse tópico, nós estamos na formação dos mundos. E a questão 42 é a última questão que trata desse tema. Nessa questão, como sempre, Kardec faz uma pergunta, um questionamento nesse tema para os espíritos superiores, que respondem trazendo-nos uma orientação sobre o tema. Então vamos à questão. Questão 42 é a seguinte: saberemos a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Então, é uma pergunta, será que quanto tempo vai durar o mundo? Quanto tempo vai durar a Terra? E os espíritos respondem essa questão da seguinte forma: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos desta formação. Então, a resposta que os espíritos que contribuíram com a codificação não respondem a pergunta, né? Eles trazem um outro ensinamento que é muito importante. Primeiro, porque nós precisamos entender a nossa pequenez no processo de evolução de conhecimento. Queremos saber a duração dos mundos, do planeta Terra que nós estamos vivendo. Qual o objetivo? Matar a nossa curiosidade? Nós queremos medir o poder de Deus? Nós temos capacidade para isso? Não temos. Nós não temos capacidade para isso. E é isso que eles nos dizem. Quando ele nos orienta, não posso dizer, porque somente o Criador o sabe, ele está dizendo que nós ainda, espíritos, e ele se coloca nessa condição, ainda não tem condição e capacidade de compreender o tamanho da criação de Deus e tudo que envolve. Nós podemos tirar algumas impressões do que nós já conseguimos compreender. E isso a gente pode saber. Por exemplo, a Terra. Vamos pensar no nosso planeta Terra. Se a gente continuar no ritmo de exploração dos recursos naturais da Terra, da forma que temos feito, vocês acham que esse planeta Terra vai continuar existindo?
A gente já vive uma dificuldade enorme com água no planeta. Nosso país, que é um país que tem uma quantidade de águas, de água potável, né, enorme, muita seca, muita dificuldade, fruto da exploração desordenada. Claro, e a gente sabe disso, por tudo que a gente já conhece da doutrina espírita, que nós somos agentes nesse processo. E a gente pode interferir. Então, a vida, como ela existe hoje no nosso mundo, ela pode durar mais, ela pode durar menos tempo. Vai depender de como nós vamos utilizar esse recurso disponibilizado pelo Criador. Mas nós sabemos também que a vida, ela é infinita. E aí a gente fala do ponto de vista espiritual, que tudo na natureza se transforma. O nosso corpo material se transforma quando da nossa morte física. Ele vai se juntar aos elementos da terra, enquanto o nosso corpo espiritual assume a sua condição de ser eterno, de ser espiritual, ainda ligado ao nosso planeta. Então, há um processo de transformação constante. Então, quando a gente fica se preocupando com a duração do mundo, para saber quanto tempo vai durar, para me fazer o que eu tenho que fazer o quanto antes, não se preocupem com isso. O planeta já existe. O nosso planeta Terra já existe, na seu início de formação, há 4 bilhões e meio de anos atrás. E a vida, né, humana, os registros que hoje temos de torno, se não me engano, de 300 mil anos atrás. Mas ela pode durar mais tempo, pode durar menos tempo da forma que está. Mas a vida vai continuar. À medida que nós formos evoluindo, adquirindo mais conhecimentos, compreendendo melhor Deus, a sua criação, naturalmente, essa compreensão vai chegar para nós. O Espírito Miramês, comentando essa pergunta, ele diz o seguinte: não podes fazer avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Ora, se nós hoje ainda não temos a capacidade de compreensão, nós não vamos saber fazer uma avaliação correta. E ele continua: podes sim contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus como estímulo para novos entendimentos. Quer dizer, à medida que nós formos mudar o nosso padrão de pensar sobre essa questão, a gente não ficar atrás da curiosidade de medir o tempo de duração, mas à medida que a gente começar a observar, né, o que já existe, quando, né, a ciência nossa já conseguiu
mensurada a criação dos 4,5 bilhões de anos, mais 300 mil anos para a vida humana, né? A vida orgânica surgiu antes, mas a vida humana por aí. Então, à medida que a gente começa a fazer essa análise, a gente vai perceber que a grandeza de Deus, dessa criação, é enorme, e a gente vai entender que a gente precisa conhecer mais, estudar mais, compreender melhor Deus, suas leis. E aí a gente vai deixar esse tipo de questionamento para o tempo correto de compreensão. E ele ainda diz o seguinte, o Espírito Miramês, sobre esse mesmo tema: as portas são infinitas, como infinitos são os mundos. Entra por alguma que estarás andando nos caminhos do saber, e a luz do entendimento despertará o teu coração. Ora, existem muitos caminhos para a gente compreender Deus, mas todos eles passam pelo conhecimento. Então, nós precisamos buscar compreender, estudar, tentar entender a natureza, tentar entender a criação, e à medida que nós formos evoluindo, dando uma expressão muito comum, né? Dando tempo ao tempo, isso vai naturalmente chegar ao nosso conhecimento. Nós vamos clareando o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então, meus irmãos, a duração dos mundos, ou a duração da Terra, é fruto da vontade do Criador. A vontade do Criador foi que esse mundo criado por Ele fosse povoado por matéria e espírito. E esses dois, interagindo, vão fazer com que esses mundos existam da forma que hoje estão, ou de outra forma. À medida que a evolução vai acontecendo, o homem foi interagindo com a matéria e compreendendo Deus, a natureza da criação de Deus, ele vai tendo maiores conhecimentos e vai chegando próximo da compreensão dessa questão. Isso é algo que vai surgir como fruto da nossa evolução, mas não querendo medir um tempo, porque isso é importante, principalmente para nós que somos seres espirituais. Então, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine e nos dê forças seguindo nos seus caminhos, né, à luz da doutrina espírita, para podermos compreender Deus e sua criação. E aí vamos tirando as nossas dúvidas, a nossa mente vai cada vez mais ficando mais clara, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Que assim seja.